Bom, o que consiste a técnica de substituição para integral? Tá? A gente vai ver primeiro no caso da integral indefinida, né? A técnica de substituição é uma técnica para a gente encontrar a primitiva. Tá? Vou só colocar aqui que a gente já viu, né? Ó, já vimos. O dia que a gente viu a parte de primitivas, que é a integral indefinida de x e de x quadrado dx, né? Isso aqui era, bom, e de x quadrado sobre 2 mais uma constante. Por quê? Pois, né? A derivada em relação a x de e de x quadrado sobre 2, isso aqui é meio da derivada, né? Lembra que a derivada é linear, a constante sai da derivada, isso aqui é meio, e de x quadrado, a derivada da e de x é ela mesma, vezes a derivada do expoente 2x, cancela 2 com 2, fica e x quadrado. Tá? Bom, mas por que? Como que eu enxerguei isso aqui? Como eu enxerguei essa função e de x quadrado? O que estava aqui no fundo é uma regra da cadeia, né? Bom, a hora que eu derivo essa expressão aqui, ó, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Essa técnica de integração, ela no seguinte sentido, ela desfaz a regra da cadeia. Eu vou ter que enxergar meu integrando como um produto obtido de uma regra da cadeia, da derivada utilizando a regra da cadeia. Tá? Então, ó, lembrando da regra da cadeia, para derivadas. A gente sabe isso. Se eu tenho a derivada em relação a x de f composta com g de x, isso aqui é f' aplicado em g de x, vezes g' de x. Isso é a regra da cadeia. Então, eu sei que a f composta com g é uma primitiva para essa função aqui. Bom, então se eu conheço se eu enxergo integrando dessa forma aqui, eu consigo determinar quem é uma primitiva para esse integrando. Só que eu tenho que enxergar ele dessa forma. Então, se eu conheço uma primitiva para essa aqui, eu consigo aplicar aqui a regra da cadeia. Tá? Então, vamos colocar, ou seja, né? Vamos colocar isso aqui em relação à integral, né? Ou seja, logo, uma primitiva de... Eu vou só mudar aqui um pouquinho, ó. Eu vou escrever ela de outra forma, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Se f grande é uma primitiva de f pequeno, então, o que vai acontecer? Bom, de novo, a derivada em relação a x, só vou colocar aqui f grande, tá? F grande composta com g de x é a derivada da f grande aplicada em g de x vezes g' de x dx. Perdão, vezes g' de x. Então, mas quem que é essa f'? É a f pequena. F de g de x, g' de x. Tá? Só reescrevi de outra forma, né? Considerando que eu conheço a primitiva.
Então, o que acontece? A primitiva, ou uma, né? Eu posso ter mais de uma. Uma primitiva de f de g de x, g' de x, é f grande de g de x. É f grande de g de x. Então, se eu enxergo eu integrando dessa forma, para eu encontrar a integral de uma função desse tipo, basta eu conhecer uma primitiva para f. Tá? É isso mais ou menos a ideia. Ela vai desfazer essa regra da cadeia aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui. Substituição. Deixa eu ver como que eu vou escrever ela aqui melhor. Se u igual a g de x é uma função derivável em intervalo e a imagem da g está contida no domínio da f. Aqui é para fazer sentido a composição. Então, a integral de f de g de x, g' de x dx, isso aqui é igual à integral de f de u du. No caso, substituição é essa, né? A gente chama u de g de x, né? A gente fala isso, a gente chama u de g de x e esse du aqui, que é o elemento de derivada, isso aqui é g' de x dx, né? Notação de diferencial. O du, a diferencial é g' de x dx. Tá? Essa aqui é a substituição. Tá? Então, observe que aqui é integral indefinida. Tá? A gente vai ver depois para a integral definida, que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A integral indefinida ela é mais fácil porque não tem os extremos. Né? Ó. De alguns exemplos. Vamos ver aquele que a gente já fez. Esse aqui, ó. Integral de x e de x quadrado dx. Bom, como que a gente faz para usar a substituição, né? Eu tenho que ver, bom, o que eu chamo de u? Não adianta eu chamar x de u porque eu não faço nada, né? X e u só vão mudar a variável, vai ficar u elevado ao quadrado de u, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu chamo u de x quadrado, du, a diferencial de u é, bom, vou derivar essa função 2x vezes dx. Observa que eu tenho o x aqui, ó, x dx. Tá? Então, eu só não tenho 2, mas o 2 eu passo dividindo, não tem problema. Né? Isso aqui, então, fica du sobre 2 igual a x dx. Problema nenhum. Bom, então essa integral indefinida, integral de x e x quadrado dx, ela é igual à integral onde está o e de x quadrado eu vou substituir por u, fica e de u du
sobre 2. Ou seja, aqui fica meio da integral de e de u du. Observa que a exponencial eu sei uma primitiva. A primitiva da exponencial de e elevado a u é ela mesma. Então, isso aqui é meio de e elevado a u mais uma constante, que é o conjunto das primitivas, né? Só que minha integral é definida aqui em x. Então, eu tenho que voltar na variável x. Aqui está na variável u. Né? Então, volto. Quem é u? Bom, u está aqui, ó. É x quadrado, 1 meio de e de x quadrado mais c. Então, a gente consegue encontrar uma primitiva para essa função aqui, mas para isso a gente faz essa substituição. Essa é a regra de substituição. Então, observe que essa regra permitiu, em uma nova variável, nessa variável u, cair numa função que eu conheço, uma primitiva imediata. Tá? Vamos ver mais aqui. Ó. 2. Integral indefinida, cosseno de x ao cubo, seno de x dx. Isso aqui envolve produto de seno por cosseno. Tá? Depois a gente vai ver técnica para coisas desse tipo, né? Produtos de seno por cosseno. E aí, aqui variando o expoente, né? Aqui eu estou com os dois ímpares. Nesse aqui é o caso, se eu tiver um dos dois expoentes ímpar, é o caso mais fácil. É simples, é a mesma substituição que eu vou fazer aqui agora. Agora, se os dois forem pares, aí é um pouquinho mais trabalhoso. Mas aí a gente vai ver a hora que trabalhar só com coisas desse tipo, né? Expoente, produto seno por cosseno. Não é difícil, tá? A gente consegue reduzir, porque a gente tem uma fórmula que relaciona cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, eu diminuo o expoente. Mas é hora que a gente chega lá, a gente vê esse caso. Agora, nesse aqui, bom, esse aqui, eu não sei uma primitiva imediata. Ah, mas eu posso vir aqui e fazer um cosseno ao quadrado e substituir por 1 menos seno ao quadrado. Posso, só que não vai resolver nada, porque eu vou ficar com cosseno x que multiplica o resto envolvendo seno. Então, vou estar com problema equivalente. Se não, até um pouco mais complicado, porque eu vou estar ainda com um seno e depois com um seno ao cubo. Qual que é a ideia aqui então? Bom, quando eu tenho coisa desse tipo, produto de seno por cosseno, o interessante é sempre deixar um com expoente 1. Qualquer um deles, tá? E aí, o outro, o que eu faço? O outro eu substituo. Nesse caso, eu faço a mudança u igual a cosseno x. Tá? Por que eu não faço u igual a seno x nesse caso? Porque, ó, vamos ver, u igual a cosseno x, quem que é o du? O du é menos seno x dx. Ó, vai aparecer o seno x expoente 1. Se eu chamar o u de seno x, se eu chamasse o u de seno de x, quem é o du? Du é cosseno x dx. Bom, beleza, eu tenho cosseno. Só que eu não tenho só cosseno, eu tenho cosseno ao cubo. Então vai ficar mais um cosseno ao quadrado aqui sem eu ter o que fazer. Tá? Então a ideia é sempre, quando eu tenho produto seno por cosseno, é deixar um deles com expoente 1. Isso é sempre possível. Tá? Depois a gente vai ver como, mas isso é sempre possível. Se um deles tiver expoente ímpar, aí facilita, né? Porque aí o expoente par a gente tem identidade fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então eu passo de um para o outro. Então, mas se os dois forem pares, aí é o caso mais difícil. Tá? Mas a ideia é essa. Sempre que tiver expoente 1, o outro eu vou tomar na substituição. Então, chamo muito cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. E agora eu vou substituir ali. Então, a integral indefinida, cosseno ao cubo de x, seno de x dx. Isso aqui é igual. Bom,
A única diferença desse para esse é o sinal de menos, né? Vou pôr o menos até aqui fora. Integral. Bom, onde está o cosseno, eu vou substituir por U. Fica U ao cubo. Substituo o cosseno por U. E seno de x dx, com esse menos aqui, por du. Não posso misturar. Aqui eu estou com a variável x, aqui eu estou com a variável u. Não pode aparecer variável u e x aqui. Tá? Não posso colocar u ao cubo, seno de x dx. Não faz sentido. Ou eu estou na variável x, ou eu estou na variável u. Tá tudo em x ou está tudo em u. Agora, essa integral aqui é fácil. A gente tem uma primitiva com u ao cubo. É a potência. Com expoente diferente de menos 1, basta somar 1 aqui e dividir pelo expoente obtido. Então, isso aqui é o a quarta sobre 4 mais o czinho lá da integral indefinida. Tá? Eu vou substituir, agora só vou voltar, porque isso aqui é um conjunto de funções que dependem de x. Então, conjunto das primitivas dessa função aqui, que é na variável x. Minha resposta não pode ser na variável u. Então, as duas coisas mais comuns que acontecem é chegar e deixar na variável u e esquecer da constante c. Tá? Se você põe só isso aqui, ó, isso aqui é uma função. Eu não quero uma função. A integral indefinida é um conjunto de funções. Então, é um conjunto de todas as primitivas. Tá? Eu não posso esquecer do c e nem esquecer de voltar aqui. Quem é o u? Bem, o u é o cosseno x. Então, é cosseno de x à quarta, ou cosseno à quarta de x sobre 4, mais c. Tá? Então, essa aqui ela é relativamente simples. Vamos ver mais uma aqui. Bom, vou colocar aqui 2, vou fazer mais um aqui. Três. Integral indefinida. Tem que tomar cuidado que eu fico querendo colocar a integral definida aqui, né? Integral indefinida de raiz de 2x mais 1 fora da raiz x menos 1 dx. Bom, posso só trocar a variável x aqui por y. É a mesma coisa, só para evitar ficar colocando toda hora x, tá? Vou colocar y. A gente costuma muito só com x, vamos trabalhar com outras variáveis. D. Bom, aqui a gente teria duas possibilidades para fazer substituição. Mas o problema aqui é calcular essa raiz, encontrar uma primitiva para essa raiz, não é para y menos 1. Tá? Y menos 1 é um polinômio, é fácil de encontrar a primitiva. Agora o problema é essa raiz. Isso aqui, se fosse só a raiz de y, tudo bem, era y elevado ao expoente. Tá? Então eu tenho no fundo a regra da cadeia aqui, não aqui. Tá? Então, bom, posso até, só para vocês verem, se eu fosse chamar o u de y menos 1, o du seria dy. Derivada de y em relação a y é 1. Então, depois eu vou apagar, tá? Isso aqui não vai funcionar. Ia ficar raiz de 2. Bom, se o é y menos 1, o y é o mais 1. Ia ficar raiz de 2, u mais 1, vezes o y menos 1 é u, du. Ou, ainda, né?
Isso aqui ficaria integral raiz 2u mais 2 mais 1 mais 3 vezes u du. Bom, problema para encontrar a primitiva aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente teria as duas possibilidades, mas uma não funciona. É fazer substituição com u igual a y menos 1, isso aqui não funciona. Pode fazer? Pode, só não vai conseguir resolver. Você trocou um problema por outro. Calcular isso aqui com essa raiz por esse aqui. Eu só sei calcular a raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio. Aí não teria problema. Agora, 2u mais 3 elevado a meio, aí é outra conversa. Aí eu tenho uma composição. Agora, então vamos fazer, se eu chamar o u de 2y mais 1. Bom, o du não vai ficar muito diferente, só multiplicado por 2, né? 2dy. Tá? Mas dá muita diferença na hora de resolver. Bom, deixa eu só adequar aqui. Se o u é o 2y mais 1, vamos colocar quem é o y, né? O y é igual a u menos 1 sobre 2. Né? Certo? Isolar o y aqui, então passo 1 para cá, fica 1 menos 1, passo 2 dividido. Por quê? Porque eu vou precisar do y aqui. Eu vou ter que substituir ele aqui. Bom, então, não posso ter variáveis u e y. Agora, na hora que eu for calcular aqui essa integral, né, deixa eu colocar ela aqui, raiz de 2y mais 1, que multiplica y menos 1 dy. Vou colocar aqui embaixo. Vai ter que aparecer tudo em 1. Fica integral, raiz, bom, aqui foi o que eu fiz, raiz de 1, que multiplica o y menos 1. Bom, vou substituir o y. Fica u menos meio, u menos 1 sobre 2, menos 1. O dy é du sobre 2. Du, vou colocar o 2 aqui embaixo, sobre 2. Bom, vamos facilitar. Vou pegar esse 2 aqui, com esse colocar aqui fora, tá? Ficar 1/4. Bom, aqui eu estou com u elevado a meio, que é a raiz. Aqui eu continuo com u. Agora, eu tirei o mínimo aqui, né? Para pôr tudo no denominador 2, aqui ficou menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Deu? Então, o que eu fiz aqui no fundo? Eu tirei o mínimo, né? Aqui ficou u menos 1, menos 2 sobre 2. Para eu poder colocar 1/4 aqui em evidência. Agora eu faço o produto. Isso aqui é 1/4 integral. U elevado a meio vezes u vai ficar u elevado a 3 meios. Né? Meio mais 1. Menos u 3, u elevado a meio de du. Bom, agora ficou fácil, porque eu estou tudo com expoente ainda diferente até de menos 1. É só somar um expoente e dividir pelo expoente obtido. Eu estou usando agora para calcular essa integral indefinida que a primitiva da diferença é a diferença das primitivas. Então, isso aqui vai dar 1/4. Vou somar 1 no 3 meios. A hora que eu somo 1 no 3 meios, fica 5 meios. U elevado a 5 meios sobre 5 meios. Ó, 1/4 está multiplicando tudo. Não posso esquecer disso. Menos 3. Vou somar 1 aqui no meio. Vai ficar U elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais o C aqui da integral indefinida. Lembrando que o que eu estou fazendo é encontrando uma primitiva para cada uma dessas aqui separadamente, mas eu coloco só uma constante C, né, que é a soma das constantes aí obtidas. Então isso aqui é igual.
Bom, aqui eu vou inverter, né? Conserva essa, multiplico pelo inverso dessa e eu já vou voltar quem é o u, né? O u é o 2y mais 1. Então vai ficar 1/4, deixa ele aqui fora por enquanto, 2/5, 2y mais 1 elevado a 5/2, menos 3, que multiplica o inverso aqui, 2/3, 2y mais 1 elevado a 3/2 mais uma constante. Bom, vamos simplificar isso. Então, aqui 2 com 4 vai ficar 1/10. Aqui, se vocês quiserem colocar, pode até colocar raiz, não precisa, pode deixar os 5/2. 2y mais 1 elevado a quinta. Aqui, como eu falei, se quisesse deixar os 5/2, pode deixar. Menos, bom, 3 cancela com 3. 2 com 4 vai ficar meio. Raiz 2y mais 1 ao cubo mais c. Então, observe, não é difícil calcular. Embora a resposta ali não é tão simples, né? Envolve expoente 5/2 e 3/2. Calcular essa integral não é difícil, só tem que escolher aqui adequadamente a substituição que vai fazer, tá? Então, esse foi o caso. A gente poderia tentar uma das duas, mas já é meio pensar assim, de tanto se trabalha com isso, já sabe que não adianta chamar isso aqui, ela está substituindo e que no fundo o que está dando problema para calcular essa integral é essa raiz, né? Essa raiz, o que está aqui dentro, se fosse só y, ok, era fácil. O problema é que o que está aqui dentro que não está permitindo eu encontrar uma primitiva imediata, tá? Então, obviamente a substituição vai ter que acontecer aqui. Aqui, como a gente fez ali, ela não funciona, ok?